Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV. Depois de um longo e tenebroso inverno aí sem gravar, eu estou de volta para a gente conversar sobre essa nova lei aí de violência psicológica contra a mulher. Eu sei que muita gente sentiu saudades aí do canal, eu fico até muito satisfeito com isso, mas infelizmente o tempo andou curto aí nos últimos meses, né? Eu tive um júri difícil aqui em Belo Horizonte, eu tive uma apelação aí num crime envolvendo aí 8 réus, então assim, o escritório nos últimos meses me demandou muito e infelizmente eu não consegui me dedicar não só ao canal, mas às redes sociais como um todo. De todo modo, quem me segue lá no LinkedIn, quem me segue no Instagram, certamente viu muitos textos meus comentando aí atualidades. Então, nem sempre eu consigo fazer vídeo, mas eu sempre comento ou no LinkedIn ou no Instagram. Então me acompanhem lá, me sigam lá também. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre essa nova lei, então, que criminalizou a violência psicológica contra a mulher. Muita gente vê essa lei como um avanço, como algo bom para nosso ordenamento jurídico, mas eu vou mostrar para vocês que ela está cheia de problemas e que nós precisamos aí pensar se vale realmente a pena, se o custo-benefício é bom, uma lei tão problemática para resolver um problema que talvez seja mais um problema de direito de família do que de direito penal. Então fique aí que depois da vinheta nós vamos falar sobre violência psicológica contra a mulher. Então vamos lá, vamos pegar aqui essa nova lei para a gente dar uma analisada direto no tipo penal. Diz lá um novo artigo 147b, que foi uma alteração da Lei 14.188, de 28 de julho de 2021. Ele diz: causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. A pena de 6 meses a 2 anos e multa. Né? Se na conduta não constitui crime mais grave, eventualmente, claro, se for um homicídio, né, não vai ser esse crime. Então vejam lá, nós temos que ver, em primeiro lugar, a redação dessa lei. Ela é muito mal redigida, extremamente mal redigida. Os tipos penais, eu falei isso lá no LinkedIn, eles são escritos e eles são pensados a partir da descrição da conduta proibida. Se você pegar o crime de homicídio, você tem lá matar alguém. Você não tem no crime de homicídio causar a morte de alguém. Por quê? Porque causa é sempre uma interpretação. O sujeito morreu, o que causou a morte? Né? Então nós vamos buscar interpretar o que poderia ter levado àquela morte. Né? Muitas vezes um perito médico legal consegue identificar essa morte, fala, olha, foi uma bala, né? Mas foi a bala na cabeça que acertou a cabeça ou foi a bala que acertou o coração? Muitas vezes a gente não sabe exatamente o que causou a morte. Se você teve 2 balas ali, vai exigir uma interpretação dos fatos para se concluir o que foi a causa. Agora, quando nós descrevemos a conduta, a coisa fica mais objetiva. É o sujeito que atirou, é o sujeito que esfaqueou. Então, por isso que os verbos típicos no Código Penal são descrições de condutas e não descrições de resultados. Esse tipo penal aqui, escrito de uma maneira tosca e absolutamente sem técnica, usa o causar dano emocional. Então, ele não descreve a conduta, ele descreve o resultado e deixa que o intérprete deduza aí que qualquer conduta possível, né, qualquer conduta imaginável será suficiente para caracterizar o crime. Então, nós já temos aqui um problemão, que é um problema de técnica legislativa, né? Isso traz uma insegurança gigantesca. Um exemplo que eu dei lá no LinkedIn, inclusive, é o exemplo de um suicídio. Uma mulher terminou um relacionamento com homens, esse relacionamento terminou de uma forma razoavelmente tranquila, mas ela está inconformada com o término desse relacionamento e a partir daí ela resolve então se suicidar. Por conta exclusivamente dela, não avisa ninguém, se suicida e deixa uma carta dizendo que quem causou a morte foi justamente o rapaz que terminou o relacionamento. Vejam, é possível que algumas amigas, alguns familiares dela acreditem que o responsável, quem causou a morte, foi o rapaz. Porém,
do ponto de vista material, ele não praticou absolutamente nenhuma conduta que pudesse levar a esse resultado dentro de um critério de previsibilidade. É lógico que vocês vão falar, mas o tipo penal exige o dolo. Ele tem que ter dolo disso. Sim, mas nós sabemos que na prática forense, infelizmente, tem se ganhado uma força gigantesca ultimamente, o tal do dolo eventual, né? Assumir o risco do resultado. E a partir daí, é claro que no homicídio é muito difícil de se aplicar isso, porque o homicídio descreve a conduta de matar alguém, mas em causar dano psicológico à vítima, somado à prática reiterada dos tribunais de aceitar qualquer coisa como dolo eventual, nós temos um seríssimo problema de segurança jurídica, de insegurança jurídica, na verdade. Essa lei é completamente insegura, né? Então, se você disser que o sujeito causou dano e ele assumiu o risco de causar o dano psicológico à mulher, praticamente qualquer coisa pode se configurar nisso daí. Tá? Vejam que o tipo, ele traz uma série de condutas, perturbar o pleno desenvolvimento, degradar, controlar suas ações, um monte de coisa. Mas ele pode ser lido de uma forma até muito mais simples. A técnica legislativa é podre, na verdade. As pessoas precisam voltar, né, para a faculdade de Direito, não. Eles precisam fazer curso de língua portuguesa, não tem ponto final nesse negócio, não tem nada, um parágrafo gigante, ninguém consegue entender direito a redação. A redação é muito ruim, né? Mas se a gente simplificar um pouco essa redação, causar dano emocional à mulher que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, e aí você já pula lá pro final, por qualquer meio que cause prejuízo à sua atividade, à sua saúde psicológica e autodeterminação. Em última análise, pode ser causar um dano, qualquer dano emocional à mulher, por qualquer meio. Ou seja, qualquer coisa. Qualquer coisa. O sujeito saiu com a menina, transaram, ele não ligou no dia seguinte, pode caracterizar esse crime. Se ela falar que causou um dano psicológico à mulher, né? Que ela está totalmente traumatizada, com a forma vil com que ela foi tratada, objetificada, utilizada. Quer dizer, isso gera um problema seríssimo de segurança jurídica, de insegurança, porque, né, não se tem segurança. Mas notem que esse tipo penal, ele não fala que é num relacionamento, seja amoroso, seja sexual. Ele diz objetivamente qualquer mulher, em qualquer situação, né? Então o sujeito, sei lá, xingou a funcionária dele, né? E se entender que ele causou um dano psicológico a ela, ele estará também caracterizado aí nesse crime. Então é a absoluta insegurança jurídica. E, claro, com sérios problemas de constitucionalidade. Além desse problema de taxatividade, que é um problema óbvio, né? O tipo não descreve com exatidão a conduta proibida. Nós temos um problema aí de igualdade. Aqui não se justifica mais um tratamento diferenciado de homens e mulheres. Quem assistiu meu vídeo aqui no canal sabe muito bem que eu nunca disse que a Lei Maria da Penha era inconstitucional por conta disso. Aliás, eu acho a Lei Maria da Penha absolutamente constitucional. De fato, o número de mulheres que sofrem violências corporais graves de seus parceiros é maior e mais substancial do que o de homens que sofrem violências das mulheres, né? E isso me parece estatisticamente inegável. Então, não é desse tipo de coisa que nós estamos falando. Aliás, eu não quero ser longe de mim que você confundindo com esses masculinistas aí. Eu acho que o masculinista, na verdade, ele é tão bitolado quanto muitas feministas também, que são extremamente bitoladas. São pessoas que me passam a impressão de que tiveram péssimas experiências sentimentais, emocionais, amorosas, sexuais, talvez, e eles generalizam e acham que todo relacionamento no mundo vai ser do jeito que o relacionamento ruim deles foi. Tá? Decididamente não é disso que nós estamos tratando. O que nós estamos dizendo é de uma lei ampla que faz um tratamento absolutamente desigual. E vejam, homens também sofrem violências psicológicas. Aliás, eu vou fazer um vídeo aqui hoje mesmo, vou acabar de gravar esse, eu vou gravar um outro vídeo para falar das violências psicológicas que os homens sofrem, né? E que muitas vezes geram, inclusive, falsas denúncias em delegacias de polícia, etc, etc. Mas isso eu vou falar no outro vídeo, não perca, vou deixar aqui no card para vocês. Tá? Mas o fato é, nesse caso aqui específico, o que nós temos é uma lei ampla que dá um tratamento absolutamente desigual, como se só a mulher sofresse a violência psicológica, e não é, decididamente não é, nós vamos falar disso no outro vídeo, os homens também sofrem de violências psicológicas, muitas vezes graves. Na violência psicológica, as mulheres conseguem fazer violências psicológicas muito graves em relação aos homens. Então, é uma lei imprecisa,
não diz ao que veio e pode gerar sérios problemas. Lembrando que há a possibilidade de uma medida restritiva de direitos, né, que a gente pode pensar no afastamento da mulher, obrigar o sujeito a ficar longe dela, o que é já uma medida restritiva, mas pode eventualmente ser somada a outras coisas e até se tornar algo bem mais grave. Então, essa lei, ao meu ver, ela é totalmente inconstitucional, ela não deveria existir no sentido amplo dela, porque ela não é taxativa e ela não é principalmente igual, ela não é igualitária, tá? Mulheres sofrem violência psicológica, sim, é um problema grave que muitas vezes existe, tá? Mas os homens também sofrem violência psicológica. Se vocês me falarem que a violência corporal contra a mulher é muito mais grave e muito mais frequente, concordo com essa premissa com muita tranquilidade, tá? Essa premissa a gente concorda, assista o meu vídeo lá sobre Lei Maria da Penha. Porém, aqui não é disso que nós estamos falando de violência psicológica, e essa as mulheres fazem também. Então, se nós vamos entrar nesse nível de tutela de violência psicológica, aí nós temos que levar também para os homens, porque eventualmente eles também são vítimas de violência psicológica, tá? Vejam, insisto com vocês, vamos parar com esse papo de meninos contra meninas, esse feminismo e esse masculinismo que também agora inventaram que na verdade são duas faces da mesma moeda. É o pessoal que não saiu do show da Xuxa ainda e continua achando que é guerrinha de meninos contra meninas. E pior, tem promotora que age assim nas várias especializadas, tem delegadas que agem assim, tem juízas que agem assim. O sujeito já entra por ser homem condenado, né? Porque ele homem, presume-se então que ele é um sujeito que bate na esposa, que ele agride psicologicamente a esposa, etc, etc. E aí fica impossível se fazer uma defesa de qualquer sujeito acusado disso, que é praticamente o que está acontecendo hoje em dia, né? A delegada da delegacia de mulheres é mulher, a promotora é mulher, a juíza é mulher, e aí? Né? Aí nós temos que depender do tribunal da sorte de cair em pessoas ponderadas para ver que ele está sendo julgado no show da Xuxa, meninos contra meninas. Não tem jeito, fica realmente impossível. E essa lei é muito mais um fruto aí de um feminismo de lacração. Vejam, eu tenho o maior respeito pelo feminismo. O feminismo teve grandes conquistas no Brasil, a começar pela lei do divórcio, foi uma das primeiras grandes conquistas. A primeira, na verdade, foi o voto feminino, claro, né? Mas tivemos a lei do divórcio que foi uma conquista importante não só para as mulheres, mas para os homens também, mais para as mulheres. Ficavam presos aqueles caras lá, né? Mas, vejam, apesar de todas essas conquistas históricas, o feminismo hoje, ele perdeu um pouco o senso de realidade. Né? Virou essa coisa de homem é mal por natureza e nós vamos criar uma lei, a gente coloca tudo que for possível e imaginável aí, que qualquer coisa que o sujeito possa fazer e eventualmente for interpretado como um dano psicológico, pode ser considerado contra ela. Aliás, esse novo crime é tão absurdo que já se começa a especular, inclusive, se o adultério poderia ou não ser enquadrado como esse dano emocional à mulher. Então vejam, se você pensar ao pé da letra, o adultério certamente vai muitas vezes causar um dano psicológico muito grande às pessoas, né? Sem dúvida, tanto ao homem quanto à mulher. E aí, esse adultério, ele foi causado muitas vezes dentro de um relacionamento, e aí muita gente vai pensar, ué, tá aqui, ó, causar dano emocional à mulher que prejudica ou perturbe seu pleno desenvolvimento. Beleza, por qualquer meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica ou autodeterminação. Então aqui, se você levar esse tipo ao pé da letra, o adultério poderia ser enquadrado aqui. O que seria um absurdo tremendo, um retrocesso gigantesco. Tratar um adultério, por exemplo, como um crime, coisa que já foi abolida há muito tempo da legislação penal brasileira. Mas essa lei, da forma como ela está posta, ela possibilita essas interpretações absurdas. Claro que o STF pode chegar lá e fazer uma interpretação conforme a Constituição. Não, ao meu ver, não tem jeito. Ao meu ver, tem que declarar inconstitucional. Ela é absolutamente aberta, não tem como fazer interpretação conforme a Constituição de um tipo desse nível, tá? Mas ele também pode falar, não, de fato, o adultério causou um dano psicológico à mulher e, portanto, o sujeito praticou o crime. Aí você vai me falar assim, mas e se a mulher traiu o sujeito? Ela pratica o dano psicológico contra ele? Não, porque aqui fala que é violência psicológica só contra a mulher e não contra o homem. Evidentemente, em relações lésbicas, pode sim caracterizar, uma lésbica pode praticar esse crime em relação a outra. Então, aí é literalmente um trocado, tá? Ambas estão sujeitas à lei. Mas um casal gay, por exemplo, não vai poder se beneficiar disso.
Lembrando ainda que se essa interpretação do adultério vingar, nós vamos ter um probleminha sério, nós vamos possibilitar o flagrante nos motéis, como era antigamente no crime de adultério. O crime de adultério antigamente, muito pro final, ele servia basicamente para dar flagrante em motel. Porque você não pode entrar numa residência ou num quarto de hotel ou de motel sem ordem judicial, ou salvo quando houver um flagrante delito. E muitas vezes se utilizava esse argumento de que havia um crime para se entrar sem o mandado judicial e dar o flagrante. Essa lei aqui, se nós pensarmos num dano psicológico que está ocorrendo naquele momento, em tese, estou pensando aqui no pior dos mundos, mas em tese pode acabar fundamentando, inclusive, o flagrante em motel e até em residências, porque ele estaria causando ali o dano psicológico, etc, etc, etc. Tá? Então vejam, uma lei muito ampla, traz uma insegurança sem tamanho e decididamente, para mim, ela é absolutamente inconstitucional, escancaradamente inconstitucional. Vamos torcer aí para que eles levem o direito penal a sério e apliquem os princípios da taxatividade e da igualdade a sério lá no STF. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela audiência de vocês. Se gostaram desse vídeo, deixa aquele joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito no canal. Vou fazer um novo vídeo agora, já vou desligar aqui, já vou gravar um novo vídeo para falar sobre a violência psicológica, e não só psicológica, a violência muitas vezes física contra os homens, que também é algo que está sendo muito ocultado aí e precisa ser falado. Beleza? Vou deixar tudo no card para vocês. Um grande abraço e até a próxima.